Radiações ionizantes. Aprenda sobre os riscos e medidas de proteção contra as radiações no ambiente de trabalho. Esta publicação é um oferecimento de FXM Engenharia, especialistas em higiene ocupacional. As radiações são formas de energia que se propagam pelo espaço e possuem a capacidade de afetar a matéria com a qual interagem. As radiações podem ser classificadas em duas categorias principais, ionizantes e não ionizantes. Nesta publicação, exploraremos o conceito de radiações ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas que possuem energia suficiente para remover elétrons de átomos ou moléculas, gerando íons. Essas radiações podem ser emitidas por elementos radioativos, como urânio ou césio, ou por dispositivos que utilizam materiais radioativos, como equipamentos de radioterapia. Os principais tipos de radiações ionizantes são: radiação alfa, consiste em partículas alfa, que são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Essa radiação é pouco penetrante, sendo facilmente barrada por materiais como papel ou roupas. Radiação beta, consiste em elétrons, beta negativo, ou pósitrons, beta positivo. Essa radiação é moderadamente penetrante, podendo ser barrada por materiais como alumínio. Radiação gama, consiste em ondas eletromagnéticas de alta energia. Essa radiação é altamente penetrante, sendo necessária uma barreira de materiais densos, como o chumbo ou concreto, para sua contenção. As radiações ionizantes possuem efeitos biológicos significativos, uma vez que podem interferir na estrutura molecular das células e causar danos ao DNA. Esses danos podem resultar em mutações genéticas ou até mesmo no desenvolvimento de doenças como o câncer. Por isso, a exposição a essas radiações deve ser controlada e limitada, principalmente em ambientes ocupacionais. Princípios de proteção radiológica no ambiente de trabalho. A proteção radiológica é de extrema importância no ambiente de trabalho, especialmente quando se trata de exposição ocupacional às radiações ionizantes e não ionizantes. Os princípios de proteção radiológica são diretrizes estabelecidas para garantir a segurança dos trabalhadores e minimizar os riscos associados à exposição a essas radiações. Existem diversos princípios que orientam a proteção radiológica no ambiente de trabalho. Estes princípios devem ser adotados em todas as etapas do processo, desde a identificação dos riscos até o monitoramento e controle da exposição. A seguir, são apresentados alguns dos principais princípios de proteção radiológica. Princípio da justificação. A justificação é um princípio fundamental que busca garantir que toda exposição a radiações ionizantes e não ionizantes no ambiente de trabalho seja justificada. Isso significa que a exposição deve ser necessária para a realização de determinadas atividades e não poderia ser evitada ou substituída por métodos alternativos. Princípio da otimização. A otimização é um princípio que visa minimizar a exposição às radiações, mantendo-a em níveis tão baixos quanto razoavelmente alcançáveis, ALARA. Isso é feito através da adoção de medidas técnicas e organizacionais que visem reduzir o risco de exposição, sem comprometer a eficiência do trabalho. Princípio da limitação da dose. A limitação da dose é um princípio que estabelece limites máximos de dose de radiação que um trabalhador pode receber em determinado período. Estes limites são estabelecidos por órgãos regulatórios e devem ser obedecidos a fim de garantir a proteção da saúde dos trabalhadores. Princípio da proteção do indivíduo. Este princípio diz respeito às medidas que visam proteger individualmente cada trabalhador exposto. Isso inclui o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, adequados, como aventais plumbíferos, óculos de proteção, luvas, entre outros. Além disso, treinamentos e programas de conscientização devem ser implementados a fim de garantir que os trabalhadores estejam cientes dos riscos e saibam como se proteger. Princípio da proteção do público. Além da proteção do indivíduo, é importante também assegurar a proteção do público em geral. Isso envolve a implementação de medidas de segurança nos ambientes de trabalho, a fim de evitar a contaminação de áreas externas e minimizar os riscos para a população circundante. A massa baritada é indicada para blindar salas para exames de raios-x, mamografia, hemodinâmica, densitometria óssea, tomografia computadorizada, etc. A massa baritada pode ser aplicada em paredes, teto ou piso. No caso de paredes,
A altura mínima exigida para a aplicação da massa baritada é de 2,20 metros, de acordo com as especificações da Anvisa. Princípio do monitoramento e controle. O monitoramento e controle da exposição à radiação é essencial para garantir a efetividade das medidas de proteção radiológica. Isso envolve o uso de dosímetros para medir a dose de radiação recebida pelos trabalhadores, bem como a avaliação e implementação de medidas corretivas quando necessário. Nas próximas publicações, trataremos de forma mais detalhada dos impactos da exposição às radiações na saúde humana. Até a próxima!